Agora sim, estamos gravando. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês já sabem, né, que eu estou sem o meu slides, então vai ser o compartilhamento na base do tela em branco. Só preparei aqui um desenho já. Me avisem aí quando estiver aparecendo, por favor. Tá aparecendo, professor. Já está aparecendo? Pronto. Nessa semana, o principal tópico foi as leis de Kirchhoff, né? Vocês viram, eu coloquei alguns vídeos que serviam meio como introdução para definir os elementos que fazem parte de um circuito e tudo mais, mas o mais importante mesmo, o foco da atividade da semana e o principal tema da semana era o estudo dessas leis aqui, as leis de Kirchhoff, tá bom? O que a gente precisa ter em mente inicialmente para entender as leis de Kirchhoff? São 3 definições importantes. A definição do que é um nó, a definição do que é uma malha, e uma definição que é meio que, eu posso considerá-la como intermediária, ou uma definição acessória, né, que vai ajudar a entender, mas que não é obrigatório que você tenha ela em mente, nem você vai ser obrigado a usar, eu acabei de perder o nome que estava na minha mente, é o de ramo, isso, definição de ramo, tá bom? Então, esses 3 carinhas aqui, que a gente precisa entender o que é que significa para fazer sentido os enunciados das leis de Kirchhoff, porque elas são baseadas em dizer que alguma coisa acontece no nó, ou alguma coisa acontece numa malha, e aí os ramos são algo que a gente usa para ajudar a definir o que é uma malha, tá bom? O que basicamente é um nó? Um nó, num circuito qualquer, é um ponto de encontro de mais do que 2 fios. Toda vez que você tiver mais do que 2 fios sendo conectados no mesmo local, você tem um nó. Ou se preferir colocar assim, para ficar mais explícito, o que é um nó? É um ponto de encontro de 3 ou mais fios de um circuito. Tá? Essa é a maneira talvez mais direta de você definir um nó para facilitar a visualização, que é a seguinte: se você tiver 2 fios se conectando no mesmo ponto, você não tem um nó, porque um nó precisa ter mais do que 3. Por exemplo, esse ponto A aqui, ele é um nó? Vocês podem responder, tá? Vou colocar no chat, hoje eu estou vendo o chat. Não, professor. Não é, né? Por que ele não é? Porque ele é um encontro deste fio com este fio. São só 2, então não é um nó. A mesma coisa acontece aqui, ó. O F não é um nó, aqui no D também, ó, o D não é um nó, o C não é um nó. Esses caras não são nós porque eles são encontros de apenas 2 fios. Por outro lado, se você olhar aqui para o ponto B, você vai ver, ó, que ele é um ponto de encontro de 1 fio, 2 fios, 3 fios. Então, ponto B é um nó. Também acontece isso aqui no ponto E, ó, que é o encontro de 1, 2, 3 fios. Então, o ponto E também é um nó. Bom, nós, encontro de 3 ou mais fios. Nesse caso aqui do circuito do exemplo, só tem 3, né? Todos os nós só tem 3. Mas eu poderia, por exemplo, ter alguma coisa conectada aqui nesse ponto E, por exemplo, que viesse aqui para baixo e tivesse mais um resistor aqui, por exemplo, que se conectava no F. Neste caso, o ponto E continuava sendo um nó, porque tem 4 agora conectados, não só 3, e o ponto F continuava não sendo um nó. Tudo bem, Cleiton. A gente viu agora há pouco que o F não era um nó. Se ele tivesse esse resistor conectado aqui embaixo, F continuava não sendo um nó?
Sim ou É não? um nó, pessoal. É um nó, F. Isso, F viraria um nó, né? Se tivesse esse fio aqui, tá bom? No caso do circuito original, que é o que a gente vai olhar aqui, tá bom? Eu vou até apagar esse pedaço aqui. No caso do circuito original, F não é um nó, tá bom? Tem uns detalhezinhos técnicos que não vou me preocupar agora, mas, por exemplo, se tivesse só esse pedaço de fio aqui, vocês acham que ainda seria um nó? Se esse fio tivesse pendurado aqui e não tivesse conectado em nada, F era nó ou não era? Sim, sim. Não. Não. É estranho, né, quando olha direto para essa definição, mas lembra que eu falei que essa é a definição mais simples, né? Às vezes, as definições mais simples não estão completas para todos os casos. Esse aqui é um caso que não se encaixa. Por quê? Porque essa definição aqui de que um nó é um encontro de 3 ou mais fios em um circuito, esse fio aqui pendurado no F não está num circuito. Lembra que um circuito é um caminho fechado, né? Se ele está só pendurado aqui, não está conectado a nada, não está fechando um caminho, então não tem como ser um... Professor, Oi. eu não posso dizer que D é um nó, porque não tem 3 fios conectando ele. Isso, não é. Ou, Nem A, no circuito original, nem A, nem C, nem D, nem F. mas no caso, professor, Os se não nós, tivesse essa fonte, se não tivesse a fonte aqui, que tem embaixo do C, A é 3. Certo. sim, Se não tivesse a se ela fonte. se ela não existisse. É só supondo. E viesse os 3. E para D e C para D. Seria um nó? E conectasse para D e C conectasse para D. Não, ainda não seria, porque continuaria só tendo 2 fios. Tem que ter pelo menos 3. Esse é o mínimo. E às vezes tem 3 e ainda assim não é um nó. Tipo nesse caso aqui do F com esse fiozinho verde pendurado. Tem que fechar circuito. Os fios, eles têm que estar sendo usados para alguma coisa, no fim das contas. Não adianta. Eu posso pendurar 50 fios aqui no ponto A. Se esses 50 fios não fecharem circuito nenhum, então A continua não sendo um nó. Bom? Professor, então no ponto B, é A, B e C os 3 fios? Os 3 fios são os fios que vêm de A, o que vem de C e o que vem de E. Aqui embaixo. Ó, vem um fio daqui, ó, para cá, vem um fio do C para cá e vem um fio do E para cá. E todos eles estão conectados no circuito, tá vendo? Os 3 fios. Então, nesse caso, o B é de fato um nó. Professor, Oi. suponhamos que tenha uma fonte ligada no tracinho do F e um resistor. Seria um nó aí, no caso, agora, né? Aqui embaixo, está falando? Se tivesse uma fonte e um resistor ligado aí, seria um nó agora, né? Tá, esse resistor tinha que estar conectado em algum lugar. Tem aqui a extremidade dele. Se ele tivesse ligado no E, ou tivesse ligado no D, ou no C, tivesse ligado em algum outro ponto do circuito, então seria sim um nó. Mas se tivesse só assim, continuava sendo apenas um fio solto, que não está conectado em nada. E aí F não seria um nó. Vagando pelo mundo. O importante tem que fechar circuito. Os fios têm que estar fechando o circuito. Bom? Aí vamos para a segunda definição, acessório. Se a gente entendeu bem o que é um nó, esse ponto de encontro entre 3 ou mais fios do circuito, que compõem de fato o circuito, um ramo, ele é um pedaço de circuito que está entre 2 nós. Isso é um ramo. Existem alguns circuitos muito especiais que não têm nenhum ramo, mas são circuitos extremamente simples. Para os circuitos que faz sentido aplicar as leis de Kirchhoff, ou de Kirchhoff, se vocês preferirem a pronúncia mais próxima do original, que são os chamados, quando é que eu aplico as leis de Kirchhoff? Quando eu estou com circuitos compostos.
Circuito composto é um circuito que tem mais do que um caminho possível de circulação da corrente, tá bom? Ou você pode pensar circuito onde existem associações em paralelo. Basicamente é isso. Se todas as associações forem em série, você não tem como ter um circuito composto. Você precisa de associações em paralelo para ter um circuito composto, tá bom? Nas situações em que faz sentido aplicar as leis de Kirchhoff, você sempre vai ter ramos, mas existem circuitos bem simples, como, por exemplo, o circuito que eu coloquei para vocês na atividade, ele não tem ramos, porque não tem nó. Lá não tem nenhum nó. E eu acabei de dar um spoiler da atividade, mas tudo bem. Lá não tem nós. Coisa mais fácil. Bom, quais são os ramos deste circuito aqui do lado? Bem, primeiro você tem que encontrar os nós para poder encontrar os ramos, né? Quantos nós temos? Apenas 2. Quer dizer que todos os ramos estão entre o nó B e o nó E. Tá? Entre este cara aqui e este carinha aqui embaixo, tá? O B e o E. Quais são os ramos possíveis? Bem, se tem que ser um pedaço entre dois circuitos, eu consigo ver aqui 3 pedaços. Vocês conseguem enxergar eles comigo? Eu tenho um pedaço entre o nó B e o nó E que faz essa volta aqui, ó. Vai do B para o A, do A para o F e chega no E. Isso é um pedaço do circuito que está entre o nó B e o nó E. Então, este é um ramo. Vou colocar o nome dele aqui. O nome do ramo é B, A, F, E. Tá? Professor, do outro lado também é um ramo? Isso era a pergunta que eu ia fazer agora. Vocês estão vendo outro ramo? Sim, tem outro ramo aqui, ó. O B, C, D, E. Tem outro ramo aqui. Vou liberar um pouco. Vou botar aqui do lado. B, C, D, E. Ainda tem mais algum? Tem esse pedaço aqui, ó. Não. Que desce direto. Vai cá, fechou o quadrado. De B para E. Também é um ramo. B, E. Pode ser bem pequenininho, não tem problema. Ramos não precisam ser grandes, obrigatoriamente. Tá? Nesse caso aqui, a gente acabou de ver um ramo que é pequenininho. Eu tenho esse malho aqui para baixo, que eu acabei gastando o espaço ali. E aí, com essa definição de ramo, estamos compreendidos o que é um ramo? Pedacinho de circuito entre dois nós. Se eu tivesse mais nós, quanto mais nós eu tiver, mais ramos eu vou ter, tá bom? Se eu tivesse 3 nós aqui, eu ia ter outros pedaços. Todo caminho entre 2 nós é um ramo. E um circuito composto grande, como um circuito integrado de um microchip, tem milhares até milhões de ramos lá dentro, tá bom? Por fim, a definição de malha, ela pode ser feita sem usar a definição de ramo, mas como a gente definiu o ramo aqui, eu vou utilizar essa definição como acessória. Uma malha é um conjunto, ficou bem feio esse ramo aqui, vou até tirar o E. Conjunto de ramos que formam... Eita! Ficou gravado esse formam com U, que feio. Que formam um circuito... Ciro viu essa gravação aí, professor, aí já era. Fechado, né? Eu vou editar essa gravação antes de mandar. Conjuntos de ramos que formam um circuito fechado. Uma malha, bem, enquanto que um ramo tem como extremidade 2 nós, uma malha, ela não tem extremidades, porque ela forma um circuito fechado. E como é que eu faço para completar uma malha? Eu junto ramos. Por exemplo, neste circuito aqui, ele vai começar a ficar mais complicado de eu fazer desenhos nele, então eu vou pegar um outro desenho aqui, tá? Parecido com ele. Parecido não, né? Um igual a ele que eu deixei guardado já aqui, porque eu ia usar depois, ó. Vou colocar ele lá em cima. Vou trazer essa definição aqui de malha um pouquinho para baixo. Aqui do lado. E
Como a malha ela é formada por ramos que fecham o circuito, eu já tinha visto lá atrás que a gente tinha 3 ramos, né? Vou até escrever eles de novo aqui. Ramos. A gente tem um ramo BAFE, tem um ramo BCDE e tem um ramo BE. Aí eu peço para perguntar para vocês, como é que eu junto esses ramos para fechar um circuito? Vocês não precisam olhar para os ramos aqui embaixo diretamente. Vocês podem olhar primeiro para o circuito e aí vocês vão perceber que eles têm que se juntar para poder fechar. Por exemplo, um caminho fechado que deve ser fácil para vocês visualizarem aqui é esse caminho aqui, ó, que dá essa volta e forma esse quadradinho pequeno. Todo mundo visualiza esse... Ele até ficou mais bonitinho agora. Todo mundo visualiza este circuito fechado aqui? Que eu posso escolher de onde eu vou começar, mas eu vou escolher aqui do B. Uma malha é B, A, F, E, e volta para o B, né? Então, tem um B aqui no final. Então, quando você for representar a malha que começa e termina, que não tem extremidade, ela tem que começar e terminar no mesmo ponto. Tem alguns livros, algumas literaturas, que optam por não escrever esse cara aqui. Por entender que a si é sempre um circuito fechado, quando chega da última letra daqui, obrigatoriamente, cheguei nessa última letra, obrigatoriamente a próxima é a primeira. Mas eu prefiro que vocês escrevam completo, tá? Com o ponto inicial e final coincidindo. Eu falei que uma malha é sempre um conjunto de ramos que formam um circuito fechado, né? Bem, a gente já tinha encontrado 2 ramos aqui, ó. O ramo BAFE, ó, BAFE, e o ramo BE. O ramo BE é a mesma coisa que o ramo EB, né? E de cima para baixo, de baixo para cima, continuam sendo 2 nós, tá aqui, ó. 2 ramos. Isso é um ramo, isso é outro ramo. Então, juntei 2 ramos e formei um circuito fechado. Isso aqui é uma malha. Outra malha que tem um circuito, vocês conseguem visualizar outra para me dizer aí? Pode dizer as letras que compõem ou mandar fazer o desenho. B, C, D, E, B. B, C, D, E, B. Isso mesmo. Temos aqui uma outra malha. Vou colocar assim. De B para C, de C para D, de D para E, de E voltei para B. Aqui eu tenho outro ramo. B, C, D, E, B. De novo, ó. B, C, D, E, a gente já tinha encontrado como sendo um ramo. É B, é outro ramo. Então, juntei 2 ramos, formei uma malha. E ainda tem mais uma. Vocês estão conseguindo visualizar onde é que ela está? A outra malha? A, B, C, D, E, F, A. A, B, C, D, E, F, volta para o A. Essa aqui também é uma malha. A malha maior, né? Mas é uma malha também. Vou colocar ela aqui, tá em laranja. E aí, vejam só. Vocês podem fazer isso assim. B, C, D, E, F, A, B. Ou também, se preferirem, pode esquecer pontos intermediários e colocar só as pontas. A, C, D, F, A. Não tem nenhum problema, tá? A grande questão nesse caso aqui é que eu misturei pedaços de ramos maiores, né? Eu tive que pegar o ramo B, A, F, E e juntar com o ramo B, C, D, E. Quando se escreve desse jeito, se você quiser visualizar que você compôs o ramo aqui, você vai ter que lembrar de uma regrinha que eu até usei aqui, ó, nesse trecho, para esse carinha EB aqui, ó. Lembra que eu falei que EB e BE é o mesmo ramo, né? Não importa onde eu comecei e onde eu terminei. Então, a ordem das letras, ela pode ser trocada. De botar o que era primeiro para último, o que era último para primeiro, eu vou continuar tendo o mesmo ramo. E é o que acontece aqui, ó. Eu tenho o ramo DAFE, só que ele apareceu aqui de forma contrária, né? De trás para frente, digamos assim. Tem o ramo DAFE. E tenho o ramo BCDE, tá vendo? Juntei 2 ramos
ramo no singular, né, no plural, né? Juntei dois ramos, formei uma malha, tá bom? Essa é a definição de malha. Um circuito fechado. Basicamente, uma malha é um circuito fechado. Todos os circuitos mais simples que nós falamos na aula passada, né, quando eu estava fazendo, calculando resistências equivalentes, cada um dos circuitos simples é uma malha. E aí, quando você está dentro de um circuito composto, você tem várias malhas. Nesse caso aqui, nós temos 3. Em alguns circuitos tem mais do que 3. Na maioria dos circuitos, você vai ter dezenas de malhas lá para compor, mas você não precisa trabalhar sempre com todas elas, principalmente se você estiver querendo aplicar as leis de Kirchhoff, porque elas são específicas para algumas, não são específicas não, mas elas foram desenhadas para ter algumas simplificações, e você não precisa usar sempre todas as informações, tá bom? Bem, dito isso, definimos o que é que são os elementos que vão ser utilizados nas duas leis de Kirchhoff. A gente pode olhar especificamente para as leis de Kirchhoff. Deixa eu botar esse negócio aqui por cima. Eu vou precisar novamente daquele desenho que eu coloquei lá embaixo. Vou buscar um desenho novo. Vou jogar isso aqui para cima, para esse campo. Dando-se que é desenho que eu tenho. Não sei se eu vou usar isso tudo, não, tá? Eu só fui colocando para se fosse necessário. Bem, as leis de Kirchhoff, para que elas vão servir? Bem, vocês viram comigo na aula da semana passada, e na aula da semana anterior também, que quando a gente está estudando um circuito elétrico, uma coisa extremamente importante para tirar informações é encontrar o valor da corrente. Quando a corrente está num circuito simples, por exemplo, num circuito que só tem uma malha, é relativamente fácil encontrar qual é o valor da resistência, qual é o valor da corrente que passa ali. Se você só tiver um gerador com um ou alguns resistores, isso vai ser bem simples. Mas em algumas situações, como, por exemplo, já dá para ver aqui nesse circuito que a gente está usando como modelo, você pode não ter só uma malha, aqui a gente viu que tem 3, né, lá de cima, e também pode ser que não tenha apenas um resistor, um gerador, uma bateria, pode ser que tenha mais do que uma bateria, pode ser que tenha 2 baterias em um receptor, ou 2 receptores em uma bateria. Então, toda vez que você tiver um conjunto maior de elementos, que não é apenas um gerador e um conjunto de resistores, encontrar as correntes começa a virar um trabalho que não é tão simples. E se você não tiver uma maneira de sistematizar como encontrar essa corrente, você pode perder horas tentando resolver um circuito sem aplicar as leis de Kirchhoff, que são leis para simplificar o nosso problema, tá bom? Então, que leis são essas? São 2 leis que vão servir para a gente calcular as correntes no circuito. A primeira delas, a primeira lei de Kirchhoff, é a chamada, também conhecida como lei dos nós. O que a lei dos nós diz? Ela diz o seguinte: se você olhar, eu vou riscar aqui o desenho. Lei dos nós, meio que óbvio, né, que ela se refere a nós, né? Então, eu vou olhar aqui para esse nó. Esse nó aqui está conectado a 3 ramos. Cada ramo tem uma corrente. Isso aí é mais uma coisinha que usar a definição acessória de ramo facilita, tá bom? Tudo bem, Vinícius, não tem problema não. Cada ramo tem a sua própria corrente. Como a gente já tinha visto lá na questão anterior, que são 3 ramos, BAF, BCD e BE, quer dizer que eu tenho 3 correntes. Então, tem uma corrente passando nesse trecho, chamar ela de I1. Tem uma corrente passando nesse trecho, que eu vou chamar de I2. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar cores diferentes para facilitar. Vamos lá. A primeira corrente aqui, chamar de I1. A segunda corrente aqui,
eu vou chamar de I2, e vou colocar uma terceira corrente aqui, I3. Como é que eu sei que são 3 correntes? Porque são 3 ramos, tá bom? Porque só isso. Cada ramo tem uma corrente própria. Então, 3 ramos, 3 correntes. Essas correntes vão estar circulando, vão estar passando no ramo em algum sentido, né? Por exemplo, estou aqui chutando, essa corrente pode estar saindo do nó. Já essa corrente I2 entrando no nó. E essa corrente aqui, I1, também entrando no nó. Por exemplo, tem 2 correntes que entram no nó e uma corrente que sai do nó. O que é que a primeira lei de Kirchhoff diz? Ela diz o seguinte, olha, não pode ficar corrente acumulada nesse ponto aqui do circuito. O nó não acumula corrente, não fica corrente guardada aqui dentro. Quer dizer que toda corrente que entrar vai ter que sair, ninguém fica lá dentro. E esse é um enunciado bem informal, mas é o que a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff diz para a gente, é que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Eu aqui tentando voltar, me sentir um pouquinho mais na aula presencial, escrevendo no quadro, basicamente é isso, né? A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem de um nó. Ou, se você quiser escrever isso em matematiquês, você olha para o circuito e vê, ó, tem uma corrente I1 entrando. Isso tem que ser somado com uma corrente I2 que também está entrando. Mais I2. Vou colocar. Deixa assim. Isso tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Como aqui só tem uma corrente saindo, I1 mais I2 igual a I3. Mas você poderia ter 5 correntes entrando, vai que você tem um nó bem complexo, que tem, sei lá, 9 pontas, 9 fios conectados nele. Você poderia ter 5 correntes entrando e 4 correntes saindo. Nesse caso, a soma das 5 correntes que entraram ia ter que ser igual à soma das 4 correntes que saíram. Tem que ser bem geral mesmo. A maneira bem geral mesmo de escrever isso, usa um símbolozinho que vocês, a maioria das vezes que vem, ficam assustados, que é fazer isso aqui, ó. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Ó, isso aqui, estou dizendo, isso aqui é uma soma, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de soma. E essa é a maneira mais geral possível. Aqui eu estou dizendo, todas as que entraram é igual a todas que saíram. A soma de todas que entraram é igual à soma de todas que saíram. Isso é o enunciado da primeira lei de Kirchhoff e é um caminho muito importante para que a gente não se perca na hora de encontrar essas correntes. Você sabe que elas não são totalmente independentes. O valor de uma depende do valor das outras, tá bom? Outra coisa que é importante, e agora eu vou enunciar a segunda lei, é a seguinte. Professor. Oi, pode dizer. Suponhamos que não tem essa fonte no meio aí, entre B e E. Seria certo. I1 é igual a I2 mais I3, no caso, né? Se não tivesse essa fonte... Sim. Bem, I1 depende. Igual a I2 porque, veja, isso aqui está escrito dessa forma, e esse era um comentário que eu ia fazer depois, mas eu aproveito e faço agora. Isso aqui está escrito desse jeito, por quê? Porque eu disse, quando eu desenhei o circuito, que I2 estava entrando, que I1 estava entrando, então eu troquei aqui quando fiz a referência, né? I1, que é o roxo, está entrando, I2, que é o azul, está entrando, e o I3 está saindo.
Suponha que você, quando começou o circuito, decidiu dizer, você achou que I2 estava saindo também. Então, você ia ter que escrever isso aqui de uma maneira diferente. Ia ter que escrever I1, que era a única que entrava, igual a I2 mais I3. Entendeu? Se I2, digamos que você tenha dito assim, ó, que vou fazer I2 de cinza, que I2 estava saindo. Então, você ia ter que escrever a primeira lei de Kirchhoff assim, I1, porque ela é a única que está entrando, igual a I2, que está saindo, mais I3. A soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que saem. Aí, provavelmente, você vai dizer, mas, professor, e se eu não souber para onde a corrente está? Como é que eu vou saber se é essa ou essa que eu uso? Aí a resposta é, tanto faz. Professor, a corrente vai para qualquer lado, eu que escolho para onde a corrente vai? Não. Você não escolhe para onde a corrente vai. Ela tem o sentido dela. A questão é, as leis de Kirchhoff, elas foram escritas e elas estão montadas de forma que você pode escolher o sentido errado da corrente, não tem nenhum problema. Mas lá no final, quando você achar a resposta, vai ter uma característica numérica que vai lhe dizer essa corrente você marcou no sentido errado, essa você marcou no sentido certo. E você não vai precisar refazer nada. Você só vai precisar voltar lá no circuito e dizer, beleza, essa aqui, em vez de estar entrando, está saindo. É só isso. É só alterar o desenho no final. E quando a gente for resolver o exercício, vai ficar claro o porquê que é isso. Por que é isso não, né? Como é que isso se manifesta, tá bom? Professor, então, no caso, independentemente da fonte, eu posso arbitrar o sentido da corrente, no caso, né? Então tá ok. Pode. Você, sempre que vai aplicar as leis de Kirchhoff, a primeira coisa que você faz é você arbitra, vou usar essa palavra que eu achei bonita, você arbitra qual é o sentido da corrente. Você vai lá, olha para o nó e diz, beleza, tem uma corrente aqui que eu quero que entre, uma corrente que eu quero que saia. É muito comum ver gente que opta por, de início, já dizer que todas as correntes ou estão entrando ou estão saindo, não tem nenhum problema. Se você coloca todas as correntes entrando no nó, você já sabe que alguma coisa vai dar com sentido contrário, porque não tem como todas entrarem no nó. Alguém tem que sair do nó, entendeu? Quando a gente chegar lá, vai ficar um pouquinho mais claro, mas essa é uma observação importante, né? É que você escolhe, para começar, em que sentido está a corrente. Lá no final, você descobre se você acertou ou não. Bom, a segunda lei de Kirchhoff, aqui, segunda lei de Kirchhoff, e eu botei Kirchhoff com 2 R's, com 2 H's e 2 F's, também chamada de lei das malhas, não deve ser muito difícil de identificar que ela vai ter que ser aplicada em uma malha, né? Então, a primeira coisa que você faz para aplicar a segunda lei é escolha uma malha. Vou escolher aqui essa malha pequenininha, A, B, E, F. Bom? Além de escolher a malha, escolha um sentido para fazer uma circulação. Isso é, escolha um ponto onde você vai começar. Por exemplo, vou começar no A, que seria nessa ponta aqui, né? O A. E vou dar a volta no sentido horário. Então, vou fazer essa volta aqui. De A para o B, de B para o E, de E para o F, de F de volta para o A. Dei uma volta completa. O que é que a segunda lei de Kirchhoff diz, ou a lei das malhas diz? Que se você calcular a diferença de potencial em cada um desses trechos do circuito e somar tudo, vai dar sempre o mesmo valor. Que valor é esse? Esse valor é fácil aqui da gente encontrar. Vamos lá. Vamos calcular as diferenças de potencial, começando aqui do ponto A, deixa eu colocar uma corzinha que fique mais evidente que eu estou fazendo. Começando do ponto A, e eu vou fazer do A para o B, do B para o E, do E para o F, do F para o A, que isso é que dá a circulação no sentido horário, né? Diferença de potencial do A para o B é VA menos VB. Vou somar isso com a diferença de potencial do B para o E. VB menos VE. Somo isso com a diferença de potencial do E para o F.
VE menos VF. E somo de novo com a diferença de potencial do F até o A. VF menos VA. Ó, calculei toda a diferença de potencial, a soma das diferenças de potencial entre eu sair de um nó, de um ponto, aliás, não é um nó obrigatoriamente, sair de um ponto e voltar para este mesmo ponto dentro da mesma malha, tá bom? Não esqueçam isso, dentro da mesma malha. Quanto é que isso dá? Como os meninos estavam dizendo ontem na turma de Química, reproduzindo aquele memezinho do professor de matemática, você olha aqui, ó, aqui, chai, tchum, e pom, e pof, tá, tô, puf, zero. Pronto. A soma dá zero. Todos esses elementos aqui, ó, VB subtrai de VB dá zero, VE subtrai de VE dá zero, VF subtrai de VF dá zero, VA subtrai de VA e também dá zero. Então, a soma das diferenças de potencial numa volta completa na malha dá sempre zero, independente do que você, de qual malha você escolheu, de quantos elementos tem no circuito. Se tiver 2 resistores e um gerador, ou se tiver 55 mil resistores e 49 mil geradores, também vai dar zero, não importa. O que importa é, deu a volta completa na malha, a diferença de potencial é zero. E esse é o enunciado da segunda lei de Kirchhoff. A soma das diferenças de potencial ao longo de uma malha no mesmo sentido de circulação, claro, é sempre zero. E faltou espaço aqui para fazer o zero. É zero. Bom, isso é o que diz a segunda lei de Kirchhoff. Só que essa lei, ela precisa de 2 coisinhas que são acessórios, tá bom? E eu vou primeiro terminar esse pedacinho, e aí talvez eu me atrase aqui 5 minutinhos, e aí eu compenso esses 5 minutinhos na volta do intervalo, tá? Mas que definições são essas? Primeiro, lembrem-se que quando vocês forem aplicar a lei das malhas, vocês precisam ter definido antes o sentido das correntes. Vou usar aqui os mesmos sentidos que a gente adotou, tá bom? Aqui, nesse ramo, eu tenho uma corrente I1 que está entrando. Significa que, se ela está entrando no B, nesse pedaço aqui, ela tem que estar para cima. E nesse pedaço aqui, ela tem que estar para a esquerda. Tá bom? Nesse ramo BE, eu tenho uma corrente que está subindo. Então, é I2 aqui. E nesse ramo BCDE, eu tenho uma corrente saindo do nó, I3. Então, quer dizer que nesse trecho aqui, ela tem que estar descendo, e nesse trecho aqui, ela tem que estar indo para a esquerda, tá bom? É preciso ter esses sentidos de corrente definidos na hora de aplicar a lei das malhas, tá? Ou seja, por isso que, normalmente, a ordem de aplicação é, começa aplicando a lei dos nós, depois aplica a lei das malhas, porque a lei dos nós vai ajudar você, para aplicar a lei dos nós, define os sentidos. E são esses mesmos sentidos, por favor, não troquem os sentidos quando for sair de uma lei para outra, porque senão vai dar ruim, viu? Então, são esses mesmos sentidos que você usou lá na lei dos nós, que você vai usar aqui na lei das malhas. E vai usar da seguinte forma. Quando você estiver passando, está vendo aqui, né, eu falei, você vai calcular as diferenças de potencial em cada trecho. Como é que você define essas diferenças de potencial? Se for uma DDP em resistor, você vai ter que olhar para a seguinte coisa. Olhe para o circuito, veja em que sentido você está circulando e veja em que sentido a corrente passa. Então, se corrente... Eu não sei porque eu botei SA. Se corrente estiver no mesmo sentido, eu vou escrever depois, primeiro eu vou falar. Se a corrente estiver no mesmo sentido que você está circulando, como por exemplo aqui, ó,
Olha para cá, tá vendo? Se ela estiver no mesmo sentido que você está circulando, então essa corrente vai aparecer assim, ó. A diferença de potencial vai aparecer mais o valor da resistência, naquele caso é R1, vezes o valor da corrente, I1. Tá? Já por outro lado, se você tiver a corrente num sentido e a circulação em outro, como acontece aqui, ó, que você está circulando para baixo, mas você desenhou lá no início a corrente indo para cima, então vai ser menos o valor da resistência vezes a corrente. Nesse caso aqui é R2, né? Menos R2 vezes I2, tá bom? Corrente e circulação no mesmo sentido, sinal positivo. Corrente e circulação no sentido contrário, sinal negativo, tá bom? Esse é um dos acessórios que você vai precisar para aplicar a lei das malhas, tá? No intervalo eu escrevo isso aqui e deixo para vocês só olharem depois. A outra coisinha que você vai precisar saber é, beleza, passei por um trecho de resistor, eu aplico lei de Ohm, né? Isso aqui é a lei de Ohm, resistência vezes corrente. E quando for em um gerador ou uma bateria, que na maioria dos circuitos que a gente vai tratar, a gente nem vai saber o que é resistor, o que é bateria. Como é que eu coloco o sinal? Aí, nesse caso, é bem simples. Em geradores, vou colocar com preto, DDP é 2Ds. Escreve direito, Rodrigo. DDP em gerador / receptor. Você coloca o sinal do polo de entrada na circulação, né? Não é da corrente, não, tá? É da circulação. Então, por exemplo, voltando lá para o nosso circuito. Quando eu faço essa circulação nesse sentido horário aqui, quando eu for entrar neste carinha aqui, ó, tá vendo? Eu tô vindo de cima, né? Então, eu vou entrar no polo positivo. Quer dizer que eu vou colocar a DDP como sendo mais E2. Porque eu entrei pelo polo positivo do E2. Já neste pedaço aqui, quando eu for entrar neste pedaço, nessa outra bateria, ou nesse outro receptor, eu vou entrar na circulação por baixo, vou entrar pelo polo negativo. Então, a diferença de potencial vai ser menos E1. Entrei pelo positivo, sinal positivo, entrei pelo negativo, sinal negativo, tá? No caso dos geradores é um pouquinho mais simples. Entra no positivo, bate o sinal mais, entra no negativo, sinal menos. Tudo bem? Temos alguma dúvida mais pesada quanto a essa parte? Só hora do lanche. Tudo explícito. Só o quê? Só hora do lanche, tá tudo explícito. Tá certo, pronto. Então, vou dar um intervalo agora, são 9h50, então a gente volta de 10h05, e aí, quando a gente voltar do intervalo, eu vou pegar um exercício e a gente vai aplicar diretamente a lei no exercício. Então, vai ficar menos teórico, mas todos os passos a gente vai ter que aplicar, bem? Vou colocar no chat agora, vou interromper aqui a gravação para a gente ir para o intervalo.